E segue até este domingo, em Avaré, São Paulo, o Campeonato Nacional da BQM. Na programação, apresentação de animais, provas de tambores, provas a laço e também leilões. Tem leilão aqui no Agrocanal a partir das 19 horas, horário de Brasília, é o leilão Parceiros da Raça. E quem traz as informações sobre esse leilão, direto de Avaré, São Paulo, é o repórter Gustavo D'Angelo. Boa noite, Gustavo. Boa noite para você também, Renata Ferreira, boa noite Zaidan e boa noite aos amigos que estão acompanhando a nossa programação. É isso mesmo, Renata, como você disse, o campeonato começou no sábado e segue até o próximo domingo, dia 23 de julho, aqui em Avaré. E apesar do frio que está hoje aqui continua bastante movimentado com as provas, são cerca de 19 modalidades que reúnem diversos competidores e animais de todo o país, viu, Renata? E como você disse, grandes leilões acontecem aqui durante o campeonato. Já aconteceram alguns com médias, inclusive, expressivas, E hoje, logo mais à noite, a partir das 19 horas, pelo Agrocanal, acontece o 11º leilão Parceiros de Raça e Convidados. Para falar um pouco sobre esse assunto, eu estou aqui com o leiloeiro que vai comandar as batidas do martelo, Aguinaldo Agostinho. Boa noite para você. O que o pessoal preparou então para esse leilão? Boa noite, Aguinaldo. Boa noite, Renata, Zaidan, a todos que estão em casa. Eles fizeram com muito zelo a oferta de alguns animais muito bons. Esta é uma seleção, esse é um leilão que começou há 10 anos, mas o início da seleção deles era trabalho, exclusivamente apartação, e até que tiveram um grande cavalo que foi líder das estatísticas, aliás, hoje ainda é o líder das estatísticas, um cavalo chamado High Brown Little Pistol, que é ganhador de 5 awards da BQM, que é considerado o Oscar da BQM. E trouxeram também dos Estados Unidos um ganhador de $221 mil chamado Cat's Head Feather, e este garanhão fez base desse plantel. E de alguns anos para cá, inseriram aí, voltaram a seleção para o tambor e está com uma tropa linda, mesclada, tambor e também apartação em laço. Você separou alguns lotes para comentar para a gente já vê imagens dos animais. Vou começar pelo lote 3, Aguinaldo. Fala um pouco sobre esse animal que vai ser disponibilizado logo mais aqui na pista que está ao nosso fundo. Bem, esse é pedi para separar porque é um animal fora do ninho, É uma filha de um cavalo que não tem nada a ver com a seleção e inclusive é um super craque produtor de vaquejada, é o Rochão, um dos cavalos mais valorizados do mercado. Uma cobertura dele custa R$20 mil, os filhos dele são cotados, muito valorizados no Nordeste, e a mãe é uma Apollo VM em Roland Easy, que são dois outros ícones da produção também de vaquejada. Então é Rochão numa mãe Apollo, a mãe irmã do Rick Toro, e numa avó Roland Easy, irmã do Roland Jack, o cavalo de aço, como é conhecido, o cavalo do século XXI. É um grande pedigree, um grande animal que vai à venda. Vamos conferir então o lote 2, então, o pessoal pode dar uma olhada no lote 2 para adiantar um pouco? O lote número 2 é uma filha do El Shades O'Hare, ainda que não seja da seleção desses dois criadores. Eu particularmente tirei os dois para pedi que mostrassem os dois, porque são dois animais sensacionais, um para vaquejada e o outro para o tambor. O El Shades O'Hare é o maior produtor da BQM e essa potranca dele é absolutamente sensacional, destaque do trabalho. Ok, lote 5 agora, Aguinaldo. Bem, aí sim a gente tem uma filha do cavalo que é a sensação, mega produtor nos Estados Unidos, muito produtor aqui no Brasil, Cat's Head Feather, é um filho do High Brown Cat, ele ganhou $221 mil, é um dos grandes produtores hoje nos Estados Unidos, deixou filhos lá que estão produzindo muito e aqui no Brasil começa a despontar filhos dele, não só na apartação, nas rédeas, mas principalmente no laço, e é um cavalo que dá uma morfologia muito boa. Na composição de sangue, a mãe é dual pep, um sangue muito forte. Para encerrar, lote 21 aí para o pessoal de casa, já adianta algumas informações sobre esse animal. Bem, quem estiver esperando o leilão para fazer grandes negócios, este talvez seja um dos grandes leilões. Ela é Heaven's Little Lina, a égua, mas ela está muito bem parida e prenhe. Olha só o padrão da potranca que ela carrega no pé. Ela está parida de uma potranca do Pepe do Ruby Cat, muito pintada, muito rosilha, uma pelagem muito desejada. E ainda vai prenha de um dos garanhões que vende cobertura na abertura do leilão. Ou seja, pode ser que tenhamos duas fêmeas, uma no ventre e uma no pé. Essa é só uma amostra, Aguinaldo? São 43 lotes.
Exatamente, 43, e tem um destaque para a Lady Dual Pistol, uma égua de campanha fantástica, uma das líderes, das melhores filhas do Highbrow Little Pistol, que é o garanhão que é um dos melhores, aliás, o líder do ranking é Highbrow Little Pistol, e a terceira melhor filha dele vai à venda nesse leilão. Agora, Aguinaldo, eu queria fazer uma pergunta para você, é o seguinte, como que você vê a evolução do quarto de milha aqui no Brasil? Olha, muito grande, a gente está na contramão da crise. Para você ter uma ideia, este ano nós tivemos acréscimo de preço da maioria dos leilões. Recentemente nós fizemos um leilão em São José do Rio Preto que teve 30% de crescimento. Então todo mundo fala de crise e a gente está vivendo uma experiência muito positiva. O número de leilões aumentando, o número de inscrições aumentando. Todo mundo fala em crise, vou diminuir, não vou levar na prova. E aqui a gente está vendo crescimento, 5.700 inscrições, mais de 2.000 cavalos aqui. A gente vendo o número de leilões muito forte e o preço desses animais sendo valorizado. E a receita é esporte. Quando se investe em esporte, muita gente quer competir e gera emprego, gera receita, movimenta a cadeia. Se o esporte acabar, acabaram os interesses. Agora, hoje, quarto dia, né, do evento aqui do campeonato, como que você vê? A gente nota, então, a força realmente que tem o quarto de milha, né? Esses leilões que já aconteceram, inclusive com transmissão aqui pelo SBA, e as provas aí, você que está a todo momento acompanhando tudo isso. Não, olha, é tudo muito interessante. As provas são, às vezes, até um esvaziamento natural no meio da semana, porque hoje, diferentemente do passado, quem queria vir tinha que vir aqui. Hoje não. Hoje tem uma série de TVs, inclusive a TV ABQM, transmitindo tudo que acontece aqui, as provas em tempo real para as pessoas que não podem vir aqui. Isso é muito bom. Então, fique ligado, acompanhe pela ABQM e saiba tudo que está acontecendo, porque é assim que o cavalo fica forte. Legal. E voltando a falar um pouquinho sobre o leilão de logo mais, a partir das 19 horas, o pessoal pode conferir pelo Agrocanal. As condições comerciais são facilitadas. Tudo tem uma regra que você não pode fazer nem com mais parcelas e nem com menos parcelas. A BQM ela estabeleceu uma regra de pagamento. 30 parcelas, são 3 parcelas duplas no início, mais 20, depois mais 2 duplas no final. É igual para todo mundo, os leilões todos serão assim, do primeiro ao último. Certo, para encerrar, então aproveito para convidar o pessoal para logo mais. Bom, um belo leilão. Leilão para quem gosta de trabalho, boi, vaquejada, laço e para quem gosta de tambor também. O leilão é do Lô, uma pessoa fantástica, ex-presidente da BQM, mora no coração de todo quartista, e do Paulo Iscariotes, que é o doar as duas meninas, simples demais, um homem carinhoso com todo mundo, com todos os criadores e uma tropa de gente grande. Vale a pena conferir. Tá certo, Aguinaldo, obrigado pelas informações, pela sua participação. O Aguinaldo volta, então, em definitivo, às 19 horas, pelo Agrocanal. Mais informações, a leiloeira é a WV Leilões. Eu volto com você, Renata. Tá certo, Gustavo, obrigada pela participação no Pecuária BR. Bom trabalho e sucesso para vocês. Zaidan? Vamos saber como é que fica o tempo agora que chegou essa frente fria pelo sul do país e já atingiu o centro-oeste e o sudeste. Ontem eu falei da temperatura em Campo Grande, que deve se repetir na madrugada desta quarta-feira, comecinho da manhã, por volta de 6 da manhã, a temperatura deve cair para cerca de 5 graus, com uma sensação térmica bem negativa. Mas vamos saber da Juliana Rezende como é que fica o tempo. O avanço de uma frente fria de forma costeira em direção à região sudeste acaba trazendo pancadas de chuva para a faixa leste da região. As pancadas ainda são de fraca intensidade com baixos acumulados. Nas demais áreas do centro-sul do país, o predomínio é de tempo firme e sem chuva abrangente. Isso ocorre por conta da atuação de uma massa de ar seco e frio que inibe as instabilidades e também acaba declinando as temperaturas. As temperaturas seguem baixas, especialmente na Serra Catarinense, pode fazer até 2 graus abaixo de zero, enquanto que entre o Rio Grande do Sul, o estado do Paraná e o sul do Mato Grosso do Sul, as mínimas variam de 0 até 1 grau. E é justamente nessas áreas que há risco até para episódios de geada que podem acabar afetando e prejudicando as pastagens. Durante os próximos dias, a expectativa ainda é de tempo mais firme na maior parte do centro-sul do país, apenas com pancadas de chuva do oeste ao sul gaúcho. Agora, durante este período, as temperaturas já começam a se elevar gradualmente, porque essa massa de ar
ar frio acaba perdendo intensidade. Agora, as mínimas ficam próximas de 9 graus na Serra Catarinense e entre o Rio Grande do Sul e o estado do Paraná ficam entre 14 e 15 graus. Agora já sem riscos para episódios de geada. O sucesso do seu confinamento passa por um trato de alta qualidade e pela misturadora mais utilizada em confinamentos no Brasil, a Rotormix Profi da Casale. A Rotormix é a mais rápida e versátil misturadora de ração total para gado de corte e de leite, aliando baixo custo operacional e grande agilidade na distribuição do trato, misturando em até 3 minutos os mais variados tipos de dietas, como forragens de fibra curta e média, farelos e inúmeros resíduos da agroindústria. A Rotormix também garante homogeneidade na mistura da ração 100% seca, sem volumoso. Para garantir o menor consumo de combustível e maior durabilidade do mercado, foi essencial o desenvolvimento do exclusivo e patenteado Rotoflex Eco. Graças à menor demanda de torque, proporcionada por uma estrutura leve e formato escalonado, garante maior fluidez do material durante a mistura. Além disso, suas molas ajudam a soltar materiais compactados e protegem o sistema de acionamento. A Rotormix vem com balança eletrônica programável de série, que mantém em sua memória dietas para inúmeros lotes de animais, com programação de diferentes cargas e descargas. Como opcional, é possível transferir dados para um software e fazer a gestão diária do trato e controle dos estoques. Outro grande benefício que você terá ao trabalhar com uma Rotormix é a sua grande longevidade e a baixa necessidade de manutenção. O fundo em aço inoxidável, muito importante para a proteção contra a forte abrasão da silagem, é de série, e você pode optar pelo revestimento total ou ainda a construção de toda a caçamba em inox. O sistema de engrenagens e correntes, com acionamento superdimensionado, com rolamentos industriais de fácil reposição, são exemplos do projeto que garante esta durabilidade. E se você quer fazer o trato a pasto, a Casale desenvolveu um kit que deixa a Rotormix ainda mais versátil. Ele consiste de eixo tandem, com molejo super reforçado, células de carga especiais e bica estendida. Nossos misturadores podem ser fornecidos em diversas capacidades e nos modelos tracionada por trator, estacionária ou montada em caminhão. Conte com o nosso time de especialistas para ajudar na escolha da melhor opção para a sua propriedade. Tenha você também uma Rotormix e produza mais com a Casale. Bom, agora vamos à cotação do dólar nesta terça-feira. Vamos até a Bolsa de São Paulo com a Sara Kirchhoff, que traz o fechamento desta quarta-feira para a gente, né, Sara? Boa noite para você. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Bom, a derrota de Trump nos Estados Unidos, que não conseguiu a aprovação do novo sistema de saúde norte-americano, somado também à alta no petróleo e ao recesso parlamentar, fizeram com que a moeda americana atingisse a menor cotação desde a metade de maio. Vamos ver então como fechou o dólar nesta terça-feira, aqui na tela. Dólar, portanto, em queda de 0,75%, cotado a R$ 3,15 mais 80. A máxima de hoje chegou a R$ 3,17 mais 65. Dólar, portanto, em queda. E daqui a pouquinho a gente volta com informações do milho, do bezerro e também do boi gordo. É com vocês. Tá certo, Sara. Obrigada pelas informações. Bom, e por aqui a gente sai com imagens dos animais que serão ofertados hoje à noite, a partir das 8h30, horário de Brasília, aqui pelo canal do Boi, é o leilão virtual Nelore 4B. Em oferta, 100 touros Nelore PO. As informações, daqui a pouquinho nós já voltamos. São 6h29 no horário de Brasília. Estou aqui com o João Pedro para falar de viabilidade do confinamento de bovinos em 2017. A gente sempre tem, não é, João, o artigo do Rogério Coan,
diretor da Coan Consultoria, hoje um dos maiores especialistas em confinamento de bovinos, né, o fechamento dos animais no coxo. E acompanha dezenas de projetos no Brasil, né? Exatamente, muito bem lembrado, dezenas de projetos no Brasil. E ele divulgou esse artigo que ele sempre faz em parceria com a Lígia Pimentel, né, da Agrifato, mas desta vez, em 2017, ele fez o artigo, ele sozinho, o autor, e a gente vai mostrar alguns dados do artigo que fala sobre a viabilidade econômica ou não do confinamento em 2017. Nosso tempo não é muito grande, João. Vamos lá. Inclusive, a gente vai falar hoje, amanhã a gente volta a falar desse assunto também, mas vamos chamar logo a primeira tela com os números. Aí você tem os preços do boi magro, do boi gordo à vista e ágil. Vamos sempre lembrar que esse estudo é feito em cima de um animal Nelore, não castrado, um Nelore inteiro. Né, pesando 12 arrobas, 360 quilos, isso para o boi magro, né? E a arroba do boi gordo. Ele coloca sempre, se mostra que a variação do ágio do boi magro, da arroba do boi magro em relação ao boi gordo, ela varia de 13, sendo São Paulo 13,44, e no Pará é a menor variação entre a arroba do boi magro em relação ao boi gordo, que é apenas 7,9%. Vamos falar de São Paulo, que é uma base, mas o telespectador que estiver em Minas, Mato Grosso do Sul, vai acompanhando o raciocínio para o seu estado. São Paulo, a arroba do boi magro, convertida para fazer a comparação com a arroba do boi gordo, fica em R$ 141,80. Preço de hoje. Aliás, precisamente preço de ontem, 17 de julho, um dia atrás. A arroba do boi gordo, 125, né? É o preço do mercado de São Paulo hoje. Exatamente. O indicador deve estar chegando a ser É que está próximo passando a isso, uma linha aqui em cima do número, eu não consegui ver. É isso mesmo, Renata? 125. 125. Há um ágio de 13%, quase 13,5% em relação ao boi gordo. Ou seja, o boi magro está 13% a mais, cotado a 1.701. Conversei agora há pouco com o Rogério Coan por telefone. Falei, Rogério, mas tem gente que vende a 1.400, 1.500. Ele falou, não, tem, mas não para grande volume de confinamento. Então, nós vamos pegar esse número para que se tenha uma posição. Bom, vamos passar. Tem um detalhe também, né, que é a qualidade do animal para confinamento. Hoje é uma preocupação de ter mais arrobas em cima, ter um animal que tem uma boa conversão de alimento. Então, sempre que o animal de boa qualidade, ele tem ele pega um preço um pouco melhor do que o animal que, por exemplo, macho de gado leiteiro e tal, que se consegue, muito mais barato, mas aí é um animal que demora mais, de menor conversão, né? Vamos passar para outra tela para mostrar os números. Aqui você tem o custo de dieta, de diária, né? Uhum. Real por quilo, real por cabeça. O custo em São Paulo ficou em 59 centavos o quilo por cabeça, né? Por dia, 6,21. Minas Gerais, 5,89 reais. Mato Grosso do Sul, R$ 5,40, Mato Grosso, R$ 4,34, Goiás, R$ 5,47, Tocantins, R$ 6,23, Pará, R$ 6,61. Esse é o custo da dieta diária. Só lembrando que no confinamento eles consideram que um custo, a alimentação e mais os demais fatores, dá 30%. 70% é o boi magro, que é a primeira tela, e a segunda tela é os 30% do custo do confinamento. Você vê Mato Grosso, a diferença de Mato Grosso é muito grande em relação aos demais estados, em função do preço do milho, que hoje, né, abaixo de 12, 13 reais o saca de milho no Mato Grosso. Lá no Pará, R$ 6,60, em Mato Grosso, R$ 4,34. Em São Paulo, R$ 6,21. De fato, Mato Grosso bem mais barato por dia. Vamos para outra tela, porque nós temos muitos números. O lucro operacional, para quem vai fechar os animais esse ano, né, no segundo giro que está começando agora, ou pelo menos o planejamento agora, né, para o segundo semestre, em São Paulo, João, para quem tem uma arroba cotada a R$ 115, tem um prejuízo, né, de R$ 292 por animal. R$1,50 por animal. Em Goiás, com arroba 115, o prejuízo é de 165, em Minas, 214, em Mato Grosso do Sul, 143, no azul, só no Mato Grosso,
se arroba, e deve estar lá em R$115, né? Hoje, nesse momento, deve estar São Paulo. Mais ou menos R$115 no Mato Grosso. É interessante que Mato Grosso vê as duas coisas. Tem um boi magro barato, o maior rebanho do Brasil está lá no Mato Grosso, e também o custo de tocar o animal, o custo diário de alimentação muito baixo. Né? O milho deve contribuir para esse azul aí, não é, impacta de forma... E lá eles também tem farelo de soja, tem farelo de algodão, Mato Grosso tem tudo que se imaginar em tempo de confinamento. Só não tem arroba baixa, mas nesse caso até... Aí fecha a conta, fechando mesmo vendendo 115. Agora, é interessante que a maior parte dos estados, você vai ter uma arroba, quando chegar a 125, você praticamente, em boa parte dos estados do Brasil, ela passa a ser positiva, à exceção de São Paulo e à exceção de Minas Gerais. Já Mato Grosso do Sul já começa a aparecer com um fator positivo e se Mato Grosso fosse a 125, Mato Grosso daria uma boa rentabilidade para o confinador lá. Mato Grosso com arroba a 115 ou a 120, acima de R$115, já fica no positivo, R$54. Quando ela vai para 120, o lucro por cabeça é R$155. Se a arroba for a 125, o lucro iria para R$256. E a partir de R$130, nesse estudo, colocando-se o custo do boi magro, custo da dieta, em todas essas praças, São Paulo, Goiás, Minas, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins e Bahia, ficaria no azul, com uma rentabilidade, com uma lucratividade, vamos dizer assim, com arroba acima de 130. Por enquanto está difícil, é só um sonho, né, João? Porque arroba nesse valor, por enquanto, nem no mercado futuro está sendo projetado. Não, e você tem uma dificuldade, Zé, que nós comentávamos lá no evento que a gente participamos na COA no passado, já se falava que haveria dificuldade de fazer prefixação de preço no segundo semestre, já que na Bolsa os contratos tinham caído, era um volume pequeno, e o mercado a termo, os frigoríficos não existe esse E agora, 2017 com essa não teve situação mercado a termo. Hoje o mercado a termo para frigorífico é uma semana. Os caras compram um boi para uma semana para tentar baixar o preço na semana seguinte. É um absurdo isso. Eles não fecham escala para 15, 20 dias, fecham escala para uma semana. Sempre na hipótese de tentar baixar mais R$1 na arroba, seja da vaca ou do boi, na semana seguinte. Agora, isso é o fator que eu acho que mais atrapalha o confinamento hoje. Só complementando, o Rogério Coan fala isso no artigo dele, que a dificuldade também, para quem está fazendo o planejamento, é exatamente essa dificuldade de não se ter nem boi a termo, contrato de boi a termo, e nem mercado futuro também. Isso atrapalha muito, porque o confinamento, você vê esses números aí, normalmente ele deixa uma margem pequena por animal. Então, o confinador, ele sempre procurava, era o que mais operava em bolsa, o que mais, procurando fazer o seguinte, o preço está bom, dá uma margem, ele começava a fechar em bolsa. E quando ele não queria correr o risco de chegar na hora de entregar o animal, ele ter uma queda brusca de preço. Mas esse ano ele tem que ir no escuro, porque você não tem nem mercado futuro e também não tem mercado a termo. Mercado a termo, então, é zero. Vamos passar para outra tela? Sempre lembrando que é um estudo feito pela Coan Consultoria, do Rogério Coan, num artigo publicado hoje. Esse artigo, inclusive, está no site da Coan Consultoria. Nós estamos falando rapidamente, amanhã voltaremos a tocar nesse assunto, mas a partir de hoje o artigo já está disponível no site da Coan Consultoria. Rentabilidade ainda no custo operacional. Já vimos que a partir de R$130, arroba é lucro para todo mundo, né? É difícil acreditar no arroba 130, pelo menos a curtíssimo prazo, mas se pegarmos a realidade de hoje, R$115, R$120, só Mato Grosso é que teria lucro, né? Rentabilidade operacional. E no caso de uma arroba R$115, 2,5% de lucro nessa condição, nesse patamar de 115. Um detalhe interessante, né, que o único estado da federação que você teria condições de ter uma arroba de 130 seria São Paulo, mas mesmo assim no confinamento em São Paulo, devido ao custo maior do boi magro, custo maior da alimentação, a margem ainda é pequena com um arroba 130. Legal. Vamos passar para mais uma tela. Cálculo de custo da arroba. Eu não sei se a gente comenta essa tela hoje, João, porque amanhã a gente vai tocar nesse assunto, porque ela mereceria um pouco mais de tempo para você comentar. Porque aqui vamos deixar em suspense, então, amanhã. Deixa em suspense? Amanhã... Porque ele faz uma comparação da arroba produzida e da arroba colocada. Ou seja, a arroba no caso de você ter que
a campo e comprar o boi magro. Já, insumo tem, mas ele tem que comprar boi magro. É o que está em azul. E o que está em vermelho é a arroba em que você não precisou comprar o boi magro, ter ele em casa, ou sistema completo, né? Cria, recria, engorda, ou recria e engorda. Já deu para perceber que quem tem a matéria-prima em casa, segundo o Rogério Coan, da Coan Consultoria, tem uma condição melhor de viabilizar o confinamento. Mas a gente vai falar desse assunto amanhã, não temos mais tempo, não é, João? Eu queria chamar uma tela, já que estamos falando de confinamento, uma tela da Assocom, apenas para mostrar o que a Assocom está pregando também num artigo. A Assocom está defendendo a redução da oferta de animais em confinamento, para exatamente diminuir a oferta, né, e diante de uma demanda muito fraca em 2017, e com isso uma tentativa de valorização da arroba do boi gordo. No artigo da diretoria da Assocom, eles pregam e argumentam que a demanda tem peso maior na formação de preços do que a oferta, quer dizer, a demanda está muito em baixa e isso tem segurado mais a pressão de preços sobre a arroba do boi gordo. E a Assocom aproveita para pedir apoio, dar o seu apoio, melhor dizendo, à redução do ICMS nas operações interestaduais, isso pelos estados. Já aconteceu em Mato Grosso do Sul, e ele prega isso para o estado de Goiás também. Há uma promessa de Goiás também de fazer. A característica que une os três estados, Mato Grosso do Sul e Goiás, é que há uma extrema dependência do JBS. E JBS, Mato Grosso é 50%, aqui 45%, e Goiás fala-se em 34% de plantas JBS. E aí vem a dúvida do pecuarista. Vendo com 30 dias, como é que eu faço com as 30 noites que ele vai ter que ficar pensando no problema, né? Então, esses três estados, onde há uma dependência muito grande de abate no JBS, que eles estão começando a fazer, reduziram tanto a pauta do ICMS, no caso nosso 12 para 7, Mato Grosso de 7 para 4, e também o valor da arroba que é cobrada na hora de emissão da nota fiscal. Aqui no Mato Grosso tinha uma pauta de R$150 por arroba de boi. A arroba está 115, não dá para ter como base. Não tem jeito, fica inviável o processo. Parece que reduziram para 130, o que ainda já tem um ágio muito grande em relação ao preço de mercado. Aqui parece que está começando a andar o mercado de venda de animal pronto para abate, seja macho e fêmea, para São Paulo. Antes da redução em Mato Grosso do Sul, a exportação de gado pronto para ser abatido fora era de 20 mil cabeças por mês. Ou por semana, agora não me lembro. Ela subiu rapidamente para 30 mil cabeças, 50% o Mato Grosso, nós abatemos 280, 290 mil cabeças mês no estado. Daria uma coisa próxima a 10%. É um volume razoável. Já 10% do total de gado abatido seria vendido. São Paulo não tem independência do JBS. A dependência do JBS em São Paulo é 12% a 14% do abate total. Ou seja, tem muito frigorífico menor. O problema é no Mato Grosso, mais de 50%. E a distância em relação a São Paulo também, especialmente aquela região de fronteira agrícola mais nova, que está a 1.000 e tantos quilômetros de judia, um animal pronto para abate, perde peso, machuca, é complicado. Mas, nesse momento, é uma outra situação que todo mundo está procurando sobreviver, né? Legal. João, amanhã a gente volta a falar um pouco mais desse artigo do Rogério Coan. Vamos para o intervalo comercial? Hoje à noite tem leilão. Vamos dar uma olhada nos lotes que estarão em oferta hoje à noite. É o virtual Nelore 4B. Dá uma olhada nos animais. O leilão começa às 8h30. Você vai ver aqui conosco pelo canal do Boi. A gente volta já já com outras informações de mercado. O pecuarista brasileiro não terá prejuízos com a queda dos preços da arroba do boi gordo este ano. A avaliação foi feita pelo consultor e diretor da Scott Consultoria, Alcides Torres, numa entrevista exclusiva à nossa equipe no último dia 8, aqui em Campo Grande. Confira.
2017 tem sido um ano de desafio para a pecuária brasileira. Sobre este assunto, eu converso com o engenheiro agrônomo da Exalc USP, Alcides Torres. Ele que também é analista e diretor da Scott Consultoria. A Scott divulgou esta semana que o preço do boi gordo em São Paulo foi o menor em valores nominais registrados desde 2014. O pecuarista ele está no vermelho. Como ele deve proceder para administrar o seu negócio? Olha, sem dúvida é o menor preço nesse período analisado, mas isso não significa prejuízo, só significa que é o pior preço, não é? Pecuaristas que fizeram seguros de risco esse ano tem sido bom, por incrível que pareça, mas a grande maioria não faz isso, não é? Mas é um ano com certeza de redução de margens, mas não de prejuízo. Qual foi o impacto para a pecuária de São Paulo e na região central do país após a decisão de Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso de reduzir a alíquota do ICMS para o trânsito de boi gordo para abate em outros estados? Excelente a medida, é uma medida extremamente louvável, né? A gente já vive num mundo globalizado e não tem por que a gente, dentro do Brasil, viver com estados estanques, não é? Em busca de recolhimento de impostos. Nesse momento, a gente está num momento de crise de preços e essa abertura de mercados facilita a comercialização dos produtos interestaduais, notadamente aí, animais de reposição e mesmo de animais terminados para outros estados. Isso é muito bom, porque melhora a fluidez da mercadoria, melhora o resultado e em escala acaba melhorando o lucro. Quais os principais desafios para o pecuarista? Poxa, são inúmeros ainda, não é? Mas é que esse ano a gente vive um momento especialmente pessimista, vamos dizer assim, até um exagero, em função aí da Operação Carne Fraca, em função da volta do Fundo Rural, em função da volta do ICMS em São Paulo, em função da delação dos irmãos Batista, em função do fechamento do mercado norte-americano que a gente mal tinha aberto, ou seja, e ainda a gente estava já num momento em que naturalmente os preços iriam cair, porque nós estamos já no primeiro ano de ciclo de baixa de preço. E é claro, nós estamos na boca da seca, ou seja, juntou um conjunto de informações ou de fatos que bateram na testa do pecuarista, né? Então é por isso esse pessimismo. E é claro que esse pessimismo também vem da própria situação brasileira, de crise econômica e crise política. Os desafios são muitos, é verdade, mas e as perspectivas de mercado para esse segundo semestre? Olha, segundo semestre, sabe? Vai depender justamente de como o pecuarista compreender essas informações, né? A Bolsa, por exemplo, a Bolsa de Mercadoria Futuros, a atual B3, os preços futuros caíram, tá? Com essa queda de preço, praticamente inviabiliza a quantidade de bovinos confinados. Então a gente vai ter uma redução de animais confinados de 5 milhões e 500 mil cabeças para algo em torno de 2 milhões e 500 mil cabeças a 3 milhões. Se isso acontecer, nós vamos ter então uma falta de oferta de mercadoria em outubro e novembro e o preço deve subir, sabe? Agora, se a conjuntura nacional não mudar, provavelmente não suba, não é? Então é uma aposta agora que a gente tem que fazer. Então a melhor medida hoje é considerar mercado estável para o segundo semestre. Eu acho que possibilidade de queda sempre existe, porque nós estamos recebendo notícias tremendamente ruins com relação ao país e em função dessa delação que prejudicou ainda mais a situação toda, vem do maior líder, do maior frigorífico do mundo. Então a gente sempre vai ter um impacto maior, vamos dizer, essa cadeia econômica de pecuária de corte, qualquer demanda, qualquer notícia que venha do Ministério Público Federal, né, da Procuradoria-Geral da República, que ataque a presidência, ela, por tabela, acaba nos afetando, porque o delator vem do meio rural e do meio pecuário. Ok, muito obrigada por sua entrevista. Eu conversei com o analista e diretor da Scott Consultoria, Alcides Torres. Miriam Valadares, para o SBA. Por ainda uma análise da Scott Consultoria, agora para o mercado de insumos. O farelo de soja continua com preços mais firmes. Veja a análise de Rafael Ribeiro.
Bom, o que a gente viu na realidade no mercado da soja, tanto no mercado internacional e também refletindo aqui no mercado brasileiro, foram essas altas e baixas nos preços do grão, especialmente aí na Bolsa de Chicago, né? E no caso, as altas foram puxadas pelas preocupações com relação ao clima nos Estados Unidos, né, que estão aí com as lavouras em fase de desenvolvimento, e no caso as baixas, aí já pensando aqui mais no mercado brasileiro, foram reflexos também da queda do dólar e também alguma coisa relacionada a expectativas ou previsões um pouco mais favoráveis também, pensando no clima nos Estados Unidos. Então, o que a gente viu nas últimas 2 semanas foram os preços aí subindo e caindo no mercado internacional. Aqui no mercado brasileiro, a soja acompanhou essa movimentação de altas e quedas também nos preços, né? E que de alguma maneira refletiram sobre os preços do farelo de soja. No caso do farelo de soja, a gente teve aí uma cotação mais firme na primeira quinzena de julho, né? Segundo o levantamento da Scott Consultoria, os negócios ocorrem aí próximos de R$ 1.151 por tonelada sem o frete em São Paulo. A queda foi a alta foi de 1,1% em relação ao fechamento de junho, mas cabe destacar que o farelo de soja ainda está custando hoje 20,4% menos em relação ao mesmo período do ano passado, né? Ou seja, para o pecuarista, a gente ainda tem um cenário de preços favoráveis comparativamente, né? Fazendo essa análise aí e essa comparação anual, mas cabe destacar que em curto e médio prazo a gente deve ter um cenário de preços mais firmes para o produto, né? Apostando aí nesse período de entre-safra dos Estados Unidos e também as especulações acerca do clima que devem continuar, né? Na realidade, o cenário é de preço mais firme, mas pontualmente também a gente pode ter a interferência aí de questões cambiais, ou seja, do dólar interferindo nas cotações do farelo de soja aqui no mercado brasileiro. Obrigada, Rafael Ribeiro, da Scott Consultoria. Ainda falando no mercado de insumos, vamos até a Bolsa de São Paulo para saber os preços agora com a Sara do milho, né, Sara? O enfraquecimento do dólar acabou pressionando os preços nos portos brasileiros, Renata. Então, o CPEA operou em alta nesta terça-feira. Vamos acompanhar aqui na tela. Nessa terça-feira, então, o milho saca de 60 quilos, de acordo com o CPEA, negociado a R$ 26,66. A gente observa aí que na última semana ele vinha em queda e agora apresenta uma recuperação, portanto. Já o milho futuro, aqui na BMF, milho futuro BMF Bovespa, aqui na B3, contratos para julho ainda não estão atualizados, contratos para setembro, então, R$ 26,27 a saca, uma variação negativa de 23%, perdão. Contratos para novembro, de acordo com o ajuste atual, R$ 28,30 a saca, uma variação positiva de 1,76%. Contratos para janeiro do ano que vem, últimos negócios, R$ 28,53 e ajuste atual, R$ 28,67 a saca, alta, portanto, de 1,77%. As informações do milho eram essas e daqui a pouquinho a gente volta com o mercado de carnes aqui da B3. Tá certo, Sara, até já. Agora, a cotação do milho e também da soja em todo o país. Cotações da soja. Oferecimento ROX. Transformação que começa com o melhor investimento. ROX é um inseticida sistêmico para o tratamento de sementes. Ele protege a raiz e a parte aérea da planta contra as pragas iniciais, com excelente arranque e velocidade na emergência. ROX é a transformação que começa com o melhor investimento. ROX é da FMC. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Bom, a gente vai para um breve intervalo comercial e na volta as informações da oferta especial da Fazenda Três Barras. Em oferta, animais da raça Nelore e também Cindy. Nós já voltamos. Bom,
Bom, e o Pecuária BR vai encerrando um pouquinho mais cedo. Daqui a pouco você fica com mais informações da oferta especial da Fazenda Três Barras. Uma oportunidade para você, produtor, adquirir animais da raça Cindy e também Nelore. Até amanhã.